Antes de começar essa história, quero te fazer um convite. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e pense em alguém que já te trouxe paz, mesmo quando tudo parecia perdido. Às vezes, as pessoas que menos esperamos são aquelas que vêm para curar as feridas que ninguém vê. E é sobre isso que fala a nossa história de hoje. Sobre um homem que acreditava ter recebido um castigo, mas na verdade recebeu o maior presente que o destino poderia lhe dar. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo essa história. Quero saber até onde a nossa voz e a nossa mensagem estão chegando. E se você acredita que o amor é capaz de transformar até o coração mais endurecido, deixe nos comentários. Agora, silencie por um instante, porque a história que você vai ouvir talvez mude a forma como você enxerga a dor, o perdão e o amor. Em Minas Gerais, no ano de 1887, os sinos da Capela de São Bento ecoavam pelas montanhas cobertas de névoa quando Miguel, um homem de meia-idade, ajoelhou-se diante do túmulo recém-fechado da esposa. O vento soprava forte, levando consigo o último suspiro de fé que ainda restava nele. A chuva fina misturava-se às lágrimas que ele jurava não ter. Miguel era filho de fazendeiros abastados, criados sob uma educação rígida, onde sentimento era fraqueza e o silêncio, virtude. O pai dizia: homem que fala de dor perde o respeito, e ele aprendeu a calar. Quando se casou com Teresa, acreditou, por um breve instante, que o amor poderia redimir os vazios que o consumiam. Mas a febre levou Teresa em menos de uma semana, e com ela, levou também o que restava de esperança. Desde aquele dia, Miguel nunca mais foi o mesmo. Trancou-se na fazenda, isolado do mundo. As cartas da família vinham de tempos em tempos, cheias de boas intenções. Você precisa de alguém ao seu lado? A solidão vai te matar. Mas ele não queria ajuda, nem consolo. Miguel acreditava que o amor era uma armadilha e que a dor era o preço da ingenuidade. Até que, certa tarde, um cavalo parou diante da porteira trazendo uma mulher de luto, uma mala pequena, roupa simples e um olhar que misturava serenidade e cansaço. Chamava-se Helena, viúva de um primo distante. A família decidiu enviá-la para ajudar Miguel nas tarefas da casa. Mas para ele, aquilo não era ajuda, era castigo. Fique onde quiser, disse sem olhar para ela. Só não espere conversa. Helena não respondeu, apenas assentiu e entrou com passos leves como quem não quer perturbar o silêncio. Arrumou um pequeno quarto ao lado da cozinha, acendeu uma vela diante da imagem de Nossa Senhora e começou a cuidar da casa esquecida pelo tempo. Nos dias seguintes, o som do fogão aceso, da vassoura no chão e da água sendo derramada nos baldes passou a preencher o vazio que antes reinava ali. Miguel fingia não ouvir, mas aos poucos começou a reparar que a poeira desaparecia, o cheiro de pão fresco voltava e o jardim, antes morto, começava a ganhar cor. Helena não falava muito, mas à noite, quando a casa dormia, Miguel ouvia uma canção suave vindo do quintal. Uma voz feminina, doce, cantando algo antigo, quase como uma oração. Certa madrugada, curioso, ele abriu a janela e a viu ali, sentada com uma lamparina nas mãos, olhando para o céu. A luz tremuluzente iluminava o rosto sereno dela. Era como se conversasse com alguém que já partiu. Miguel ficou parado, observando. Algo dentro dele, adormecido há anos, pareceu despertar, mas ele não entendeu o que era. Fechou a janela, deitou-se e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Os dias se tornaram mais leves, ainda silenciosos, mas de um silêncio diferente. Miguel continuava calado, mas já não se irritava com os passos dela pela casa. Às vezes, encontrava o café servido antes do amanhecer, ou um bilhete deixado sobre a mesa. O sol nasce até para quem já desistiu de olhar para ele. Ele fingia ignorar, mas guardava todos.
Com o tempo, Helena passou a cuidar do jardim, o mesmo onde Miguel nunca mais colocara os pés desde a morte de Teresa. Plantava flores, conversava com as plantas como quem confia segredos, e Miguel, da varanda, observava em silêncio. Cada movimento dela parecia devolver cor ao lugar, e também há algo dentro dele. Um dia, ao vê-la colher lavanda, Miguel perguntou: "Por que canta todas as noites?" Helena sorriu, sem parar o que fazia. "Porque é quando o céu ouve melhor." A resposta ficou ecoando na mente dele, e naquela noite, quando ela voltou a cantar, ele ficou junto à janela, ouvindo, sem raiva, sem dor, apenas ouvindo. Certa tarde, Helena apareceu com uma caixa de cartas antigas. Disse que pertenciam ao falecido marido e que gostava de relê-las para não esquecer de onde veio. Miguel ficou curioso, mas manteve o orgulho. No entanto, naquela noite, ele fez algo inesperado. Abriu a gaveta onde guardava as cartas da família e começou a lê-las também. Cada palavra parecia tocar uma ferida antiga, mas de um jeito diferente, como se alguém estivesse limpando, não ferindo. Com o passar dos meses, Helena e Miguel começaram a conversar. Pouco no início, depois, sobretudo. Falavam de fé, de perdas, de infância, de medo. Helena tinha o dom de transformar qualquer assunto em reflexão. E Miguel, que antes se alimentava de silêncio, passou a esperar a voz dela. Mas o destino, como sempre, guardava um teste. Numa tarde de tempestade, um raio atingiu parte do celeiro. Miguel correu para salvar os animais, e Helena, sem hesitar, foi atrás dele. Um trovão rasgou o céu, e uma das vigas caiu por pouco. Helena o empurrou para longe, salvando-o, mas feriu-se no braço. Miguel, desesperado, levou-a para dentro. Foi a primeira vez que ele chorou desde a morte de Teresa. Ela, mesmo ferida, sorriu. Até o trovão sabe onde bater para acordar o coração. Aquela frase o desarmou. Miguel percebeu que algo mudara. O castigo havia virado companhia, e a companhia lentamente virava amor. A fazenda agora parecia outra. As flores tomavam conta do jardim, os pássaros voltaram, e até os vizinhos notavam a diferença no semblante de Miguel. Ele falava mais, sorria, ainda tímido, mas sorria. Helena, com sua calma, havia devolvido vida a tudo o que o tempo secou. Mas um dia ela começou a fraquejar. As mãos tremiam, a voz ficava fraca, e o rosto antes iluminado agora parecia cansado demais. Miguel insistiu para que fosse ao médico da vila, mas ela recusou. "Não adianta, Miguel. Já sei o que é." Foi então que ele descobriu. Helena estava doente havia muito tempo. Sabia que o corpo não resistiria por mais um inverno. Ela aceitara ir à fazenda justamente por isso. Queria passar os últimos dias cuidando de alguém que também tivesse perdido a vontade de viver. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas ela o acalmou, com o mesmo olhar sereno de sempre. "Você achava que eu vim como castigo, não foi?" Ele assentiu com lágrimas nos olhos. "Pois fui enviado como lembrança de que o amor nunca morre. Ele apenas muda de casa." Nos dias seguintes, Miguel ficou ao lado dela, lendo, cantando, cuidando. E na última noite, sob o luar, Helena pediu que ele abrisse a janela. "Deixe o vento entrar, é assim que o céu vem me buscar." Ela sorriu e partiu em paz. Miguel passou horas segurando aquela mão fria, sem dizer nada. Depois, encontrou uma carta deixada sobre a mesa. Era a caligrafia dela. "Miguel, você acreditou que o amor era um castigo, mas eu te mostrei que é o contrário. O amor é a bênção que chega disfarçada de dor. Quando o coração aprende a perdoar, ele também aprende a viver." Ele dobrou a carta com cuidado e a guardou dentro do livro onde estavam os bilhetes que ela deixava. No dia seguinte, plantou lavandas no jardim em memória dela. E todas as noites, acende uma lamparina e canta baixinho para o céu.
A mesma canção que um dia ouviu pela janela. Agora, quem ouve é ele. Às vezes, o destino disfarça o amor de castigo, mas quando a alma está pronta, até a dor se transforma em milagre. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias como essa, cheias de fé, emoção e recomeço. Que Deus abençoe você e que o amor sempre encontre o seu caminho.